o adobe. A composição química e mineralógica... Desculpa, Natália, te interromper. Eu tinha esquecido de colocar para gravar. Desculpa, professor. Eu não lembrei e eu comecei a gravar agora, mas pode continuar, tá? Não, tranquilo. Desculpa. E aí a composição química e mineralógica da argila, que é composta nesse solo, ela tem uma composição química com alto teor de sílica e alumina e um baixo teor de óxido de ferro. Então, ela é classificada como aluminosilicato. As fases cristalinas dela, então, ela tem uma caulinita com 62%, um quartzo de 31% e essa goetita de 2%, que é esse óxido de ferro. A ausência das argilas expansivas, como a montimorillita. E a adequação para o adobe, que é uma composição ideal para a fabricação de blocos de adobe, características geotécnicas favoráveis. Aqui no ensaio de raio-x, a gente consegue ver que no raio-x da argila, ela é um material bem cristalino, ela aparece como um material bem cristalino, assim, poucas fases amorfas ou quase que não aparece fases amorfas aqui, né? Então, a gente tem eu acho que dá para desenhar. Opa. Aqui tem bastante presença de caulinita, representado pelo K, os picos maiores aqui de quartzo, e aí o G é essas fases de goetita, que são esse óxido de ferro. Os picos de quartzo são bem marcados, assim, com bastante relevância, e aí depois vem os de caulinita. Mas aí tem coisa amorfa ali. Aqui embaixo. Toda essa barriguinha aí é sinal de matéria amorfa. Tem um quezinho ali entre mais ou menos em 55 graus. Isso. E aí ali também tem uma outra coisa que muito provavelmente é uma outra fase amorfa. Provável. Tem bastante coisa amorfa aí no meio e provavelmente é matéria orgânica. Do solo. Do solo. E aí a caracterização das fibras de coco, que para juntar no adobe, no solo, por mais que sejam coisas que naturais, ele precisa ver como é que funciona essa incorporação da fibra junto da massa do adobe. Então, eles fazem um estudo de absorção de água para ver quanto de água essa fibra vai reter, já que ela não tem um tratamento, para que isso seja somado na hora da massa do adobe, né? Como que é feita essa homogeneidade. Então, a fibra de coco, ela teve um aumento de 610% do peso em 24 horas submersa. Então, é um valor muito significativo, ela aumentou muito comparado a outras fibras, como a casca de arroz e a casca de arroz e eu acho que é casca de... não vou lembrar, mas é algo assim muito específico lá da África, que eles fizeram outro estudo. Então, aqui, ó, linho e kenaf, mas também a casca de arroz, ela ficou bastante superior. O caráter hidrofóbico dessas fibras é provavelmente causado pela presença da celulose e da hemicelulose, já que não é tratada, né? E aí, no raio-x da fibra, a gente consegue perceber os materiais amorfos que tem, as fases amorfas que tem, que elas são bem marcadas. Ele tem um halo bem grande, na verdade, ela já sobe, já fica lá em cima, forma alguns picos, mas o halo dela é bem grande. Então, é só material amorfo. Quase nada. A fase cristalina, acho muito difícil de ver, assim, hoje, eu, nesse estágio, né? Talvez o professor com um olhar mais clínico consiga, mas, para mim, difícil de ver uma fase cristalina aqui. Ali, aquele 30,86
Me desculpe, mas forçaram a barra. Eu tô até dando um zoom aqui, porque esse 34,54 pode ser até que tem um pico ali no meio do amorfo, né? E aí ele pode indicar alguma parte inorgânica dentro da própria fibra. Mas o restante é tudo orgânico, e aí pode ser, por exemplo, esse 22,29, aproximadamente nessa faixa tem matéria orgânica, que tudo que tem lignina aparece esse halo, sabe? Todo que tem outro determinado matéria orgânica aparece 42. Esse halo 42. Mas digamos, eles fazem isso por comparação. Sim. Porque se você tiver só essa difração, você não pode afirmar isso. Mas comparando com outros materiais, vai lá e mede a lignina pura. Aparece um halo em 42. Então, talvez o seu material, como você sabe que tem a lignina, esse halo represente a presença da lignina ali. A presença da lignina, entendi. E aí, já trazendo o que o professor falou ontem, ele continua essa fase de caracterização das fibras, e aí ele vai lá para aquela parte que vai para o raio-x, sai do raio-x, vai para o infravermelho, e ele faz todo um estudo dessas ligações que acontecem aqui. Então, ele marca ao 33,53 é uma vibração de alongamento da ligação de OH, ao 29,19 uma vibração de alongamento sintético da ligação CH, simétrico, desculpa. Aos 17,37 uma vibração de alongamento simétrico de ligação dupla de CO. E aí ele vai seguindo, não vou ler todos aqui, mas ele vai seguindo toda essa caracterização. Eu acredito, professor, que com isso, junto com o raio-x, ele chega naqueles halos, porque sozinho, naqueles pontos, né, marcados, porque sozinho, pelo raio-x, é muito difícil. Então, exatamente, ele usou as duas técnicas para comparar. Olha, normalmente no halo 42 graus é lignina. Aí ele fez essa técnica, e aí ele vê, essa ligação OH, como eu conheço um pouco do meu material, provavelmente essa ligação OH é da celulose. Essa outra ligação é da hemicelulose da lignina. Então, é um cruzamento de informação. Então, você já sabe mais ou menos o que você tem, e aí você vai montando quebra-cabeça. Então, o raio-x, eu gosto de brincar assim que fazer a caracterização do material é igual você fazer exame médico. Você está com uma doença que você não sabe o que é, aí você vai no médico. O que o médico faz? Sei lá, pede um raio-x, e um ultrassom, pede um exame de sangue. Por quê? Porque aí ele vai montar o quebra-cabeça. Porque no ultrassom aparece uma mancha. Mas essa mancha é o quê? Entende? Então ele vai cruzando várias informações diferentes. Aí no raio-x, essa mancha não aparece. Então, provavelmente é um tipo de tecido, de carne, não é osso, não é nada. E aí ele vai cruzando as informações. E a caracterização de materiais é por aí. No você olha a estrutura, no outro você vê a ligação química, no outro você vê a morfologia, no outro, e aí você vai montando quebra-cabeças. E aí é isso que está sendo feito nesse trabalho. E aí ele traz aqui uma parte também que eu não foquei tanto nessa parte do estudo, que é a microscopia da fibra, né? Então, eles chegam ao resultado de que 6,12% dessas fibras elas têm cristalinidade, 43% do teor de celulose, 31% no teor de lignina e 22% de hemicelulose. Então, a otimização e o teor de cimento. Eles começam sem cimento, com 2% de cimento, 4%, 6% e 8%, até 10%.
e aí faz um estudo de comparação no ensaio de compressão. Então, há um considerável ganho de resistência de 2 para 4%, e de 4 para 6 já diminui. Então, só ia estar aumentando massa, perdendo todo aquele ensejo sustentável, ia estar só acrescendo material. Então, determinou-se com 4% o valor ideal. Ela chega a uma resistência superior a 2 MPa, ele tem, e aí estabiliza o solo. 2 MPa é o mínimo de resistência que precisa? Para um tijolo, sim. Sim. Para a parte dele, sim. Então, provavelmente o ideal não seria nem 4, seria entre 2 e 4 ali. Talvez 3 e um pouquinho, 2 um pouquinho. Provável, professor. Provável porque ele até traz que, para a norma de Burkina Faso, ele até passa um pouco do valor de MPa. Podia ser até um pouco menos. Mas eles não fazem um outro teste de 2 para 4. Precisaria seguir essa linha de pesquisa para achar esse valor ideal. Uhum. E aí as propriedades físico-mecânicas do Adobe, que ele tem uma densidade aparente, então o valor diminui com o aumento das fibras. Uma retração volumétrica, conforme vai secando, ele tem uma retração e essas fibras ajudam melhorando a estabilidade. A porosidade dele aumenta com as fibras, criando mais espaços vazios, então ele também aumenta a absorção de água. E aí as propriedades físicas do Adobe, que ele tem uma densidade aparente de retração, e ele traz aqui os gráficos da fibra, com a fibra e sem a fibra, que ele vai aumentando e diminuindo a porosidade dele. O fenômeno de absorção de água, então ele aumenta a absorção de água conforme aumenta as fibras, tanto que nas fibras eles chegam a um valor ideal de 75%. A resistência à flexão dos blocos também de Adobe aumenta em até 0,6% do peso com a fibra, aumentando 0,6 é o valor ideal, aumentando e atribuindo uma boa resistência na tração. E aí ele tem um comportamento mecânico dos compostos, né? Ele tem um ótimo desempenho com 6% das fibras, um mecanismo de reforço, ele traz uma boa aderência. E aí as limitações é que acima de 0,8 essas fibras elas ficam emaranhadas e aí acaba que reduz a resistência, ao invés de aumentar, ela reduz. A condutividade térmica dele com as fibras de coco melhora, ela diminui, então, ou seja, o material fica mais isolante. E aí as conclusões deste artigo é que os blocos, uma composição ideal seria 0,6 de fibra e 4% de cimento. A aplicação na construção civil dá para fazer por conta da resistência superior até 2 MPa e um bom conforto térmico. A eficiência energética por conta da baixa condutividade e também reduz a necessidade de climatização artificial, aliado com outras soluções. E o estudos futuros, que precisa dessa necessidade para avaliar o comportamento e a alcalinidade do cimento em relação à degradação das fibras in natura, porque ela não tem um tratamento. E aí a gente sabe que o cimento é um material alcalino. Teria que fazer uma análise de ciclo de vida e ver como que isso se comporta ao longo dos anos antes de ser distribuído. O que, no meu entendimento, não pode ser uma fibra sem tratamento. E aí eu trago aqui um outro artigo, que é para a gente comparar os dois raios-x. Esse outro artigo é um bloco de Adobe sem a matéria orgânica, que é sem fibras, ele é estabilizado com cal e cimento, cal e argila. Ele é feito de argila e estabilizado com cal. E
ele traz que essa adição do cal com os silicatos, ele traz uma reação pozolânica confirmado pela redução dos picos de caulinita. Sinceramente, eu não consegui, como é que eu vou dizer, achar que esses gráficos que ele traz de raio-x sejam suficientes para chegar nessa conclusão, mas não tinha mais muitas outras informações. Então, esse primeiro gráfico de raio-x é a matéria-prima. Aí, ao lado, a gente tem a curva B, que é o 6% do peso estabilizado com cal, e a curva C, que é 10% do peso de cal, estabilizado com cal. Então, a gente consegue ver que, mesmo com 6% ou 10%, essa curva não muda tanto, ela não tem uma resposta assim tão significativa nesses picos de quartzo, de caulinita que ele apresenta. Comparado à matéria orgânica ao primeiro raio-x, não dá para a gente ter uma noção 100%, porque ela está em escalas diferentes, né? Não dá para chegar e afirmar alguma coisa, mas na curva A, que está aqui embaixo, na mesma escala das outras, no meu ver, não muda muito. Não há uma significativa mudança como ele traz nesse estudo, dizendo que o cal realmente faz essa estabilização e que muda toda a propriedade. Então, as diferenças entre as duas difrações de raio-x, o artigo 1, ele foca no cimento e nas fibras, no 2 ele se concentra no cal como esse estabilizante, não como o cimento. O cal promove reações químicas profundas, atua principalmente, e o cimento atua principalmente como aglomerante. Talvez o tempo que eles fizeram esse artigo não tenha sido suficiente para todas as reações do cal, enfim. A formação de novas fases. O artigo 2 identifica claramente essa ligação de CSH e CHA do cal, e o artigo 1 ele não detalha esses picos para a composição, assim, essas alterações. E a composição da argila, o artigo 1 traz a argila mais pura, no sentido de extraído e feito, e o artigo 2 ele já traz uma parte mais complexa, que é a adição de cal, e como usar somente o cal para fazer essa estabilização química do solo, ao invés de colocar o cimento, que é o mais usual. Seria isso, professor. Não, beleza, excelente. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Bom, eu também achei um pouco forçado ali o segundo raio-x que você mostrou. Eu consegui observar umas pequenas diferenças ali, um pico a mais, um pico a menos, mas para afirmar com tanta propriedade, eu não li o artigo inteiro, mas para afirmar com tanta propriedade precisa de mais técnicas. Eu achei assim ele muito vago nas discussões do artigo, vago nas discussões todas, assim, sabe? Não é um artigo que eu usaria para embasar alguma coisa no futuro. Ótimo. É bom, é muito importante fazer essa análise crítica, né? E pensar bem sobre isso. Para você afirmar sobre composição química ali, com difração de raio-x, ou você vai para o Hirschfeld, que a gente comentou no grupo lá, faz essa análise, que é complicado, ou você usa uma outra técnica. Uma técnica possível é o FTIR, mas ela é para matéria orgânica. E uma outra técnica é o EDS, que é uma técnica que basicamente é uma medida de raio-x da amostra, mas você consegue determinar qual o percentual
de cada elemento químico que compõe a amostra. Entendi. Mas você não sabe o que é. Ah, não sei se é sílica, se é caulinita, se é... Não, eu sei que tem 20% de silício lá. Uhum. E aí, você cruzando essa informação com raio-x, talvez você consiga montar o quebra-cabeça. Mas só ele sozinho fica... Eu até achei um outro artigo aqui, depois eu posso mandar no grupo só para a gente compartilhar. Que ele tem vários raios-x, que é uma estabilização de solo com lodo de tratamento de esgoto e não lembro se é cimento ou outra estabilização que ele faz. E aí tem os comparativos todos dos raios-x, assim, é bem legal o artigo. Depois eu vou compartilhar ali no grupo. Legal, por favor. Agora só falta o Edson, é isso? Isso, professor. Então, quando você quiser, compartilhe a sua tela e vamos lá. Vamos lá. Aparecendo para todo mundo aí? Sim, só que... Tá aparecendo sim. Só clique no Ok, tá aparecendo. Perfeito? Então tá, boa noite, gente. Eu vou falar então sobre o trabalho de reaproveitamento de resíduo de lã de vidro na produção de argamassa. Então esse artigo ele está voltado para tentar reaproveitar, né, materiais geralmente de construção civil, para construção civil, desculpa, onde a demanda, né, desses materiais são muito grande e aí o desuso também acaba acontecendo e não tem para onde jogar fora, vamos dizer assim, né? E aí esse pesquisador ele tenta então trazer uma solução para esses resíduos, né? Depois que chega no fim da vida desses materiais. Então ele está tentando trazer de volta a reutilização, na verdade, dessa lã de vidro que não é mais útil para reaproveitar na construção civil. Tá? Então, por que ele fez essa pesquisa? Né? Qual que é o potencial, né, em relação à construção civil? Então, a construção civil ele tem um setor muito grande, né, em relação à utilização de materiais diversificados, e a lã de vidro é uma delas. Então, após o desuso, então ele está tentando fazer com que ele tenha uma utilização, mas depois que não há mais essa função para esse material, ele tenta novamente reaproveitar, né, utilizando algumas práticas aí, igual inserindo ela, né, na argamassa ou no concreto, fazendo com que ela tenha uma nova função. Tá? E fazendo com que, novamente, entre aquele assunto da sustentabilidade, né, de não apenas jogar no meio ambiente, mas sim trazer de volta o aproveitamento desse material. Então, a lã de vidro ele tem as suas propriedades, né, originais, né, então isso acaba dificultando um certo uso direto na produção desses produtos sem um processamento. Então, mais para frente eu vou mostrar quais são os processamentos que esse artigo tenta trazer para reutilizar essa lã de vidro, né? Esse resíduo também ele é muito volumoso, então ele ocupa muito espaço, principalmente em aterros sanitários, transporte ou algo assim. Então ele tenta, novamente, fazer com que esse resíduo não ocupe muito espaço, né, nesses aterros após o fim do ciclo de vida dele. E também questão de transporte. Então o objetivo aqui desse estudo, né, que seria a reutilização da lã de vidro em argamassas, né, então vai investigar sobre a composição, né, dessa lã com argamassa. Ele vai tentar entender como que funciona esse complemento aí desses dois elementos. Vai substituir, então, de momento, areia em proporções, depois eu vou mostrar também, então, ele fraciona em 20%, 40%, e vai diminuindo a areia e colocando, agregando, né? Não substituindo mesmo, desculpa, a areia por lã de vidro. E depois avaliar essas... fazer uma análise mecânica e física da argamassa
com essa substituição da areia pela lã de vidro, né? E depois fazer essa contribuição, né, ao meio ambiente, retirando, né, essa lã de vidro e trazendo novamente para a construção civil. Então, os materiais utilizados pelo pesquisador foi o cimento Portland, CP340RS, o agregado miúdo, né, que são a areia e a brita, a lã de vidro, que já foi reaproveitado, e outros elementos como o aditivo e a própria água. Então foi feito um preparo para essa argamassa. Então a mistura padrão, que é utilizado pela NBR 7215, aí foi incorporado a lã de vidro, né, em diferentes percentuais, que depois também vou explicar para vocês aqui, que seria de 20 e 40. Depois é feito, então, a moldagem, né, os corpos de provas, e depois a cura de 28 dias aproximadamente, para fazer os testes, tanto de capilaridade, como de tensão, e enfim. Então, esse é o preparo da argamassa. Então, aqui estão as composições que eu falei. Então, tem a referência, né, o concreto de referência, que seria 0%, então, de lã de vidro, e depois de 20% e depois de 40%. Então, substitui apenas. Então, você vai ver que na questão de cimento, permaneceu os três testes com a mesma quantidade, a fração grossa também, fração média, e aí, quando entra a lã de vidro e o agregado miúdo, fina, você vai ver que ele tem uma substituição, né? Então, trocou a areia, 20%, que foi agregado de lã de vidro, foi retirado também 20% de areia, e mesma coisa de 40%. Então, essa foi a proporção que ele utilizou para poder montar esses campos de teste. Então, o ensaio foi feito então de resistência à compressão, tração, absorção de água, e foi feito o FRS, desculpa, e o DRX, né, que é a fluorescência, e o difração de raio, X. Foram feitos esses ensaios aí nas amostras. O resultado, então, começando pela caracterização física da lã, que ele conseguiu observar, que seria no FRX, né, que no caso seria de fluorescência, né? A maior parte dos elementos químicos que ele consegue detectar seria o silício, o óxido, geralmente esses são todos óxidos, né? Então, óxido de silício, óxido de alumínio e óxido de cálcio, sendo a maior parte, né, representado pela sílica. Então, se a gente pegar essa tabela, ele não colocou uma tabela no artigo dele. Tá? Ele só representou que 80,68% é representado por esses três elementos, né, óxido de sílica, de alumínio e de... Aproveitando, só para complementar, a técnica que eu falei de EDS para a Natália. Uhum. A fluorescência de raio-x é uma técnica bem parecida. O EDS geralmente é acoplado no microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico, ele joga um feixe de elétrons que atinge a amostra. E esse feixe arranca alguns elétrons da amostra. No momento que esse elétron sai da amostra, ele precisa perder a energia de ligação que ele tinha. Para ele perder essa ligação, ele emite um raio-x. Uhum. E aí você mede esse raio-x. Então, por conta da energia de ligação, a energia de ligação é única para cada elemento químico. Uhum. Então, no momento, você jogou um feixe de elétrons, arrancou um elétron do material, ele emitiu raio-x. Você mediu a energia desse raio-x, você sabe qual o elemento que você tem. A fluorescência de raio-x é quase igual. Só que ao invés de você jogar um feixe de elétrons, você joga um feixe de raio-x. Tá. Aí o material absorve esse raio, o elétron do material absorve esse raio-x, ele tem energia para escapar e ele sai. Mas ele não perde elétron. Oi? Mas ele não perde elétron, nesse caso. Ele perde elétron. Perde também. Perde também. Ele absorve e ele tem que perder, ele arranca, o elétron é arrancado do material.
No momento que ele é arrancado do material, ele tem que perder essa energia de ligação. E aí ele emite raio-x de novo. Por isso, fluorescência. Ele floresce, ele brilha, ele emite luz. Mas, no caso, é raio-x. Sim. Então, a fluorescência de raio-x, você usa raio-x para captar raio-x. Uhum. O EDS ou EDX, você usa elétron para captar raio-x. E é a mesma ideia. Você sabe o quanto tem de silício, o quanto tem de alumínio, o quanto tem de cálcio, o quanto tem de oxigênio. Aí você faz as contas, cruza isso com uma difração de raio-x e fala: não, eu tenho óxido de silício, eu tenho óxido de alumínio, e aí, fazendo as contas, 68% de óxido de silício, mas montando quebra-cabeças. Então, a fluorescência de raio-x é uma técnica também para você medir quanto de elemento químico que tem. Entendi. No caso, ele só mostrou a porcentagem, né, mais predominante, ele nem chegou a citar outros elementos, mesmo sabendo que a gente que tem outros elementos dentro dessa composição, mas ele não quis citar. Ele só citou os mais predominantes, que seria, igual eu te falei, os 3 primeiros aí. E aí ele falou que a maior parte representante, né, seria de 68,54 de sílica, né, óxido de sílica, no caso. Mas ele não chegou a citar a porcentagem exata de cada elemento. Ele só juntou tudo e falou, ó, 80,68 é desses materiais. Mas não chegou a destrinchar, vamos dizer assim, né? Já no trabalho que eu vou citar, o autor já especifica a quantidade de cada elemento. Porque também tem alguns detalhes, eu não vou lembrar, mas tem algumas limitações. Tem alguns elementos químicos que você não consegue pegar, principalmente os elementos químicos mais leves, tipo hidrogênio, talvez, eu não me lembro exatamente, mas talvez carbono você não consegue pegar. Tem alguns elementos que você não consegue saber se está ali na amostra ou não. Tá? Então, e pela quantidade, deve ser talvez insignificante esses dados, certo? Nesse caso aqui, no caso, que eu estou falando, né, que é a lã de vidro. Ou não? Pelo caso, na lã de vidro eu não espero que tenha carbono, por exemplo. Para ele, talvez, mesmo que tenha, seja muito pequena essa diferença, essa quantidade, ele nem faz questão de inserir no artigo, né? Porque também pode estar no erro da medida. Também. Tem 1%, mais ou menos 2 de erro. Tem o mais para cima e para baixo. Então também. Mas beleza, continua. Tá. Aí já na parte da microestrutura dele, ele conseguiu observar que a estrutura é amorfa. Eu já vou mostrar através do gráfico. Então, confirmado através do DRX, né? E a amostra ele conseguiu identificar que veio de uma origem industrial, né? Principalmente siderúrgica aí. Então, esse é o primeiro gráfico, né? Para conseguir identificar aqui. Primeiro, eu não sei se você consegue ver minha seta, certo? Consegue? Não sei se vocês vão conseguir. Mas por que ele consegue identificar que é amorfo? Porque eles não têm pico, né? Muito... como que eu posso dizer? Uns picos mais acentuados. Né? Então, isso acaba mostrando, né, que isso é um material amorfo. Né? Tem um leve pico, então acaba sendo amorfo. E aí ele conseguiu, com esses dados, observar também questão de absorção de água. Então, a inserção dessa lã de vidro, né? Desculpa a inserção, a substituição dessa lã de vidro, em questão das escalas de 20% e 40%, ele observou que houve uma certa redução, né, de absorção de água por capilaridade, conforme ele vai aumentando a porcentagem de substituição de areia pela lã de vidro. Então você vai ver aqui que o vermelhinho seria a referência, certo? A do meio já é a de 20%, né, de substituição,
e essa roxinha aqui, não, minha visão é ruim, não sei se é roxo, se é azul, enfim, já mostra que ele tem uma absorção bem menor em relação à de referência. Então, quanto maior a porcentagem de lã de vidro, a substituição, né, menor essa absorção de água na argamassa. Aqui, então, já temos dois resultados, tanto a resistência de compressão simples como de tração. Então, podemos observar aqui que tem, lógico, os corpos de prova de 3 dias, que é o verdinho aqui mais clarinho, e o mais escuro é o de 28 dias. E aqui, mesma coisa. Então, conforme, novamente, vai fazendo essa substituição de areia pela lã de vidro, ele vai ganhando uma pequena resistência, não é muito significativa, logicamente, a gente está falando de 37%, depois de 20% já passa para 37,7%, e a última aqui de 40% passa para 41,3%. Mas é uma resposta onde mostra que ele ganha uma certa resistência ao trocar, ao substituir a areia pela lã de vidro. A mesma coisa aqui em relação à tração. Logicamente que a tração ele ganha um pouquinho mais, né? Pouca coisa também, mas vê uma diferença aí ao aumentar essa porcentagem em relação ao corpo de prova de referência. Então ele também ganha uma resistência à tração. Mais um comentário aí. Pode falar, professor. Lembra da piada, acho que da aula passada, do como mentir com estatística? Aham. Não sei se vocês separaram, mas a Natália, ela mostrou uns gráficos que todos os gráficos tinham uma barrinha de desvio padrão em cima. Tinha uma barra, tinha um valor, a barra, e lá em cima tinha uma barrinha, que era o desvio padrão. Ou seja, eles mediram várias amostras, aí a barra é o valor médio de resistência, e aí tem o desvio padrão, que um corpo de prova teve um pouquinho mais de resistência, outro teve um pouquinho menos, então você tem um intervalo ali. Nesse gráfico que você tá mostrando, ele não colocou essa barra. Qual que é o problema disso? Principalmente ali no primeiro. 37 e 37,7. Se fosse 37 mais ou menos 2. 37,7 mais ou menos 2,5. 41,3 mais ou menos 5. Onde que eu quero chegar com isso? Na média, cresceu. Mas o padrão também foi crescendo. Ou seja, no final fica inconclusivo. É como se tudo fosse igual. Não deu diferença. Então, se não tiver o desvio padrão, fica uma afirmação tendenciosa essa. Entende? Então tem que tomar... eu senti falta de informações nesse artigo mesmo. Ele foi bem breve na pesquisa dele, nos resultados também. Então, mas tomem bastante cuidado com esses detalhes, que às vezes a média está subindo. Mas se você não tem um desvio padrão, pode ser que isso não signifique nada, pode ser que seja tudo exatamente igual. Tá. Então, desculpa, mas é um comentário bem importante para vocês se atentarem, tá? Quando estiverem vendo um artigo, porque pode ser que ele esteja afirmando uma coisa que, calma aí, não é bem assim. Entendi. Mas só um complemento, pode continuar. Conforme o projeto, a pesquisa dele, ele demonstra... Você está apresentando o artigo, não é culpa sua. Dá a entender que teve um leve, né, resistência, tanto à compressão quanto à tração, não é muito significativo, né, a gente até desconsidera, porque a porcentagem é pequena, né, em relação à de referência, porque a gente está falando aqui de 3%, né, se for pegar. Então, às vezes, isso, na questão do meio acadêmico, de pesquisa mesmo, isso é um valor insignificante. Talvez seja considerado que não há nem aumento nem redução da resistência, né? Talvez seja isso também. Mas é igual o senhor falou, teria que ter esse desvio para tentar entender melhor para que lado
né, foi realmente esse resultado. Né. Já a conclusão, então, desse trabalho, então, a lã de vidro, ele atua como filler, né, então ele faz esse preenchimento desses espaços que estariam vazios, porque o agregado, a areia, né, vamos dizer assim, ele acaba tendo espaços maiores entre eles, e já o vidro, ele consegue preencher esse espaço, e é por isso também que ele tem uma redução da capilaridade, porque ele preenche esses espaços que estavam vazio, né, da areia. Então ele acaba ganhando uma melhora na propriedade da argamassa. Ele melhora também o desempenho mecânico e de resistência, tanto com a pressão quanto a tração, conforme o gráfico. Não quer dizer que realmente tenha tido um resultado significativo, né, de aumento, mas, enfim, na absorção da água, né, como eu falei, ele contribui, né, para o meio ambiente, porque ele estaria retirando essa lã de vidro que estaria indo para um aterro sanitário e está novamente voltando para a construção civil através da substituição, né, da areia para formar uma argamassa. Então, de certa forma, ele está tentando promover a sustentabilidade, né, fazendo com que ele tenha esse ciclo de vida renovado novamente. E aí ele faz com que ele haja mais estudos, né, sobre essa substituição, né, da lã de vidro em relação à areia. Ele é um estudo bem breve, mas ele também não cita outros autores nem nada, então realmente talvez seja necessário mais estudos, né, sobre esse material. E a normatização, né, do uso, da substituição, né, desses materiais na construção civil. Então essa é a conclusão que ele obteve. Já um outro gráfico aqui, pegando também agora o estudo de caracterização e reaproveitamento também da lã de vidro, só que em materiais vitrocerâmicos. Esse autor ele já fez um trabalho um pouco mais completo, ele já conseguiu realizar também o FRX, né, que foi feito também pelo outro autor, só que ele conseguiu destrinchar um pouco mais em relação à porcentagem de cada elemento. Então, novamente, a gente consegue observar que tem óxido de sílica, tem óxido de sódio, de cálcio e de alumínio. São os principais, né, ou os que têm um maior volume dentro dessa lã de vidro. Logicamente, que se for observar, esse aqui ele já deixou mais detalhado, tem óxido de ferro, de potássio, de mangnésio, enfim, ele destrinchou bem mais do que o outro autor. E mesma coisa, ele fazendo também o DRX, ele constatou, né, que é um elemento amórfico, o que é bom para esse pesquisador, porque ele estava tentando fazer com que obtesse materiais vitrocerâmicos, e é necessário ter um material amorfo para que ele faça a renucleação, acho que do material, ou nucleação, desculpa, a nucleação desse material, e ele consiga transformar esse material no material que ele deseja, que seria o vidro cerâmico. Então, para ele, esse material ele é ideal para que ele consiga, então, realizar novos materiais e reaproveitar esse material novamente na construção civil. Tá bom? É uma vitrocerâmica, a partir do vidro você transforma isso no material cristalino. Exatamente. E para fazer esse material cristalino precisa de um material amorfo, né? Isso. E aí outro comentário. Lembra, Natália, sua difração de raio-x? Os picos, você lembra o valor máximo dos picos? Era quantos mil contagens? Deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu abrir aqui. Não lembro, peraí.
Tá desligado. Na pressão para achar. Peraí, professor, deixa eu ver aqui. Pode ser qualquer um dos DRX da sua apresentação. Deixa eu ver se na apresentação tem aqui o pico máximo. 13.800. 13.800. O halo aqui... 250? 300? Aí, 200. É 200. Então, o sinal da difração de raio-x de um material amorfo é muito, muito menor. E você observa também, lá embaixo tem uma linha de base de onde saem os picos, né? Sim. O pico é tão grande que a linha de base é uma linha. Mas, na verdade, essa linha não é uma linha, ela é toda ruidosa. E aí, na escala do material amorfo, olha como é que essa linha fica grossa. Porque ela é toda ruidosa, mas dentro de uma escala de 0 até 200, esse ruído é 50. É um quarto do ruído. De uma escala de 0 a 13.000, esse 50 não é nada, né? Essa é uma linha reta. E esse é o padrão de material amorfo mesmo. Pouca contagem ruidosa e a banda larga. Só esse comentário. Pode finalizar, Edson. Maravilha. E aí, logicamente, para fazer essa nucleação, ele utilizou alguns outros elementos, como o óxido de titânio, óxido de sódio, e óxido de sílica também, aumentou, né, um pouco mais a quantidade para que ele formasse esse vitro cerâmica, né, e aí reorganizasse, né, o núcleo dele, formando o objetivo dele. Então, na conclusão também desse trabalho, o resíduo de lã de vidro, então ele tem essa composição química muito similar, né, ao vidro tradicional, então as propriedades também adequadas para a obtenção do vidro cerâmico, pelo fato de ele ser um material amorfo, então ele consegue reorganizar, né, o núcleo dele e a estrutura dele. A fase mais promissora, então, identificada é essa nefilina, que seria um mineral vítreo, né, se não me engano, um elemento mineral. Não, acho que não é mineral vítreo, agora fugiu a palavra. É como se fosse uma estrutura vítrea, que aí é o necessário para que ele consiga fazer esse novo elemento. O vidro, então, obtido, ele permaneceu amorfo, né, sem a cristalização esperada, né, e a importância para a permitir, então, a nucleação e a cristalização controlada, né. Então, essa lã de vidro ele faz com que ele, novamente, ele consiga fazer a nucleação da maneira que ele deseja para gerar um novo material, né, de preferência o vidro que ele deseja, no caso. E é isso, aí foi utilizado essas duas referências, a referência de cima seria o artigo mencionado, e esse de baixo seria o comparativo. É isso. Ótimo, excelente, Edson. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Não? Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês, aproveitar a discussão, que era isso aqui que eu estava falando agora há pouco. Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Sim. Então, esse em vermelho seriam aquelas barras de desvio padrão que eu falei. Então, o que isso significa? Isso significa que, quando eu fiz esse experimento, os valores de resistência variaram desse ponto até esse ponto aproximadamente. Desse ponto até esse ponto aproximadamente. Desse ponto até esse ponto aproximadamente. Esse valor que está aparecendo é o valor da média das minhas amostras. Ou seja, teve uma amostra aqui, no 0%, que foi mais resistente do que uma amostra que está aqui no 40%. Entende? Então, você não pode analisar simplesmente só a média. Tem que ver o tamanho desse desvio padrão. Exatamente por isso. Porque talvez a melhor amostra do 0 seja superior à pior amostra do 40.
e o 40% faz com que o desvio padrão, a variabilidade do material aumente. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando, né, exemplo fictício, na verdade, você não pode afirmar que houve um aumento de resistência. Você não pode afirmar isso. Você pode até afirmar que, na média, teve um aumento de resistência e isso apresentou uma tendência no aumento de resistência. Mas se você fizer e você tiver essa estatística aqui, você não pode falar com certeza que a adição do material melhorou a propriedade mecânica. Tá? Então, e às vezes, uma coisa que acontece bastante é que quando você adiciona um material, a variabilidade aumenta muito, sabe? Isso é complicado. E então, se não tiver essas barras de desvio padrão ou erro estatístico, né, aí depende de como o autor está analisando, você não pode fazer essa afirmação. O que é diferente de, por exemplo, fosse algo assim, ó. O desvio padrão fosse bem pequenininho, e daí você pode afirmar que a pior amostra aqui do 40% é melhor do que a melhor amostra do 20%, e a pior do 20% é melhor do que a pior do 20% é melhor do que a melhor do 0%. Aí, beleza. Aí você pode afirmar, de fato, que a adição do material melhorou a resistência, melhorou a propriedade mecânica. Mas se isso aqui não estiver acontecendo, você não pode afirmar com certeza isso. Então, sempre olhem esses gráficos e se pergunte quantas amostras a pessoa mediu e qual foi o desvio padrão. Porque às vezes a pessoa vai lá e mede 3 amostras. E 3 amostras, quando o material possui uma variabilidade muito grande, que é muito o caso de vocês estão trabalhando com solo, cimento, etc. Então ele tem uma variabilidade grande. Isso é muito importante. Ter uma estatística grande, então 3 amostras é muito pouco. Eu não me engano se pela norma o mínimo são 6 ou são 12 amostras, ou 4. É um valor que é pouco, eu acho pouco, mas é o mínimo que a norma pede para você fazer o teste de resistência mecânica. A verdade é, quanto mais amostras você fizer, melhor. Né? Quanto mais amostras você fizer, melhor. Mas é impossível fazer infinitas amostras, a gente tem que cortar o trabalho em algum lugar. Mas sempre lembrem de prestar atenção nisso. Cadê o desvio padrão? Cadê o erro? Quantas amostras foram medidas? Tá? Porque senão o autor pode falar, olha, colocando o material X aumenta a resistência mecânica. E pode não ser muita verdade. Tá? Então fiquem bem atentos a isso. E também cuidado para não propagar esse erro também. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, para complementar, né? Eu falei, mas eu acho que a imagem fica um pouco melhor. Professor, oi. É meio que, digamos assim, uma tendência de quanto mais materiais adicionar num estudo, maior vai ser esse desvio padrão das amostras? Não né? necessariamente. Não necessariamente. Vai depender de como os materiais se conectam. Do comportamento deles. Então, não tem uma resposta. Pode ser que quanto mais você coloque o material, mais poroso a estrutura fique. Entendi.
E aí, hora fica mais porosa, hora fica um pouquinho menos porosa, aí isso aumenta a variabilidade da resistência. Se você coloca um material que quanto mais você coloca, ele não interfere na porosidade, por exemplo, ele só aumenta a resistência mecânica, então pode ser que o desvio padrão seja pequeno. Então é de material para material, de estudo para estudo, né? Em geral, esses materiais de construção em geral, né? Porque vem de fontes naturais, argila, etc., ele naturalmente já tem uma variabilidade. E quando você faz um tijolo, por exemplo, ele tem pequenas bolhas ali dentro. E isso compromete a resistência. Mas você faz um tijolo e ele tem 100 bolhas. Aí você faz o mesmo tijolo com o mesmo cuidado, ele tem 120. Aí você faz o mesmo tijolo com o mesmo cuidado, tem 80. E isso vai refletir um pouco, um MPa a mais, um MPa a menos. Então, dificilmente você vai fazer 10 amostras e as 10 vão dar 15,5 MPa. É impossível. Entendi. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, por hoje é só. Amanhã a gente continua. Amanhã, 5 horas da tarde. Amanhã, aula expositiva. Preparei um material para vocês, tá? Então, amanhã é por minha conta. Aí vocês vão ter um tempo aí para descansar. Mas final de semana eu já prometo para vocês que teremos mais um trabalhinho aí para ser apresentado na segunda-feira. Amanhã a gente conversa melhor sobre isso. Beleza? Então, beleza. Bom final de dia para vocês. E até amanhã, 17 horas. Valeu, Tchau, tchau. até amanhã.